Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre o meu devocional que eu fiz pela manhã, que falou muito comigo. E tem uma frase que ela soa muito forte dentro de um contexto bíblico que temos aqui. As circunstâncias da sua vida talvez não estejam mudando, porque Deus quer mudar você através delas primeiro. Eu quero que você leia comigo em Números, no capítulo 21 e no versículo do 4 ao 10. E para começar, vamos ler juntos o versículo 4. Partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornar a terra do Edom, mas o povo ficou impaciente no meio do caminho. Você está ansioso, você está impaciente, porque você sente que você está atrasado por ter que dar uma volta longa. Talvez Deus te pediu para dar essa volta porque você precisa aprender algo. Você precisa entender o que Deus quer de você. Porque nem tudo é atraso. Talvez Deus tenha mudado a rota, feito um caminho mais longo porque Ele quer te proteger de algo. Continuando no versículo 5. Falaram contra Deus e contra Moisés. Porque nos tiraram do Egito para morrer no deserto? Não há pão, não há água e nós detestamos essa comida miserável. Forte isso, né? Não há pão, não há água e detestamos essa comida miserável. Gente, olha quanta ingratidão dentro de uma frase apenas. Vemos a murmuração, vemos a rejeição contra o Senhor e contra Moisés, que era o líder. Eles desprezam o maná, que é o sustento celestial que o próprio Deus enviava para eles. Quando eles disseram, por que nos tirou do Egito para morrer no deserto? Ou seja, eles perderam a fé no processo, eles acharam que eles iam morrer no deserto. Então, quando eles perderam a fé no processo, eles começaram a murmurar, a reclamar, o que é comum nos dias de hoje, quando olhamos para as circunstâncias. Mas comum é diferente de normal, porque comum é o que a maioria das pessoas fazem, mas o que a maioria das pessoas fazem pode não ser o correto. Não é normal você murmurar, não é normal você ter pensamentos negativos, não é normal você ficar com frases negativas o dia inteiro, porque você tem que ser grato mesmo no pouco que Deus te deu. E por que você tem que ser grato? Porque a ingratidão, ela traz sofrimento desnecessário, inclusive sofrimentos que podem te levar à morte. Continuando no versículo 6. Então o Senhor enviou serpente entre eles, elas mordiam o povo e muitos israelitas morreram. É forte esse versículo, né? Porque mostra que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Porque mostra que a sua murmuração tem consequência sim. Para você ter uma noção, o teu corpo ele é formado por 70% de água. Uma má água dentro de você, uma mágoa, ela pode apodrecer o teu corpo inteiro, ela pode adoecer o teu corpo. Então, muitas vezes, doenças também estão relacionadas com o teu interior. Eu te faço a pergunta, como está o seu interior hoje? Será que tem uma má água dentro de você? Agora vamos continuar no versículo 7. O povo foi até Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Moisés foi um exemplo de líder, porque mesmo ofendido, mesmo rejeitando a liderança dele, ele orou e ele intercedeu pelo aquele povo. Então, muitas vezes você vai ter que orar por pessoas que te criticaram, por pessoas que te ofenderam. Isso é ter uma mentalidade madura, assim como Moisés, que foi um exemplo de líder. Para que isso acontecesse, eles tiveram um arrependimento genuíno, que foi o primeiro passo para a cura, para que Moisés pudesse interceder por eles. Então, você precisa se arrepender para que haja a mudança, para que haja a cura. Continuando no versículo 8. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, então viverá. Então assim, você vê que Deus oferece a cura através de um símbolo. Esse versículo está apontando para Cristo, porque Cristo morreu por nós na cruz. Então todo aquele que nele crê terá vida eterna. Moisés fez uma serpente de bronze
e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Volte a olhar para Deus, mesmo sem você entender o porquê você está passando por essa circunstância. Você pode ter errado, mas você também tem a chance de reconhecer o teu erro, ter o arrependimento genuíno e pedir intercessão até mesmo para a própria pessoa que você cometeu o erro. E se não for possível, peça para Deus. Aliás, você tem que pedir para ambos. E depois de tudo isso, ter muita fé e ser obediente a Deus para o que Ele te pedir para fazer. Mesmo que pareça estranho e sem lógica, você tem que fazer. No versículo 10, os israelitas partiram e acamparam em Obote. E o povo, ele foi tratado, ele foi curado e continuou a sua jornada. Talvez Deus esteja permitindo a dor hoje em sua vida, mas não é para te destruir. É para te despertar. Você precisa acordar e pensar: o que eu posso aprender com isso? O que Deus quer me mostrar com essa situação em que eu estou passando? Gente, a maioria das coisas que me acontecem no meu dia a dia, eu sempre pergunto: o que eu posso aprender com isso? Que lição eu posso tirar e aplicar na minha vida? Em João 3,14 está escrito assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também o Filho do Homem deve ser levantado, para todo que nele crer tenha vida eterna. Hoje você não precisa de um poste com uma serpente, mas você precisa olhar para Jesus, porque Ele morreu por você na cruz. Ele foi esse símbolo. Tire uma lição desse vídeo hoje. Suas palavras, suas murmurações, elas podem trazer esse sofrimento para você. Talvez você esteja impedindo bênçãos de vir para a tua vida justamente porque você não tem trava na sua língua. Porque simplesmente você não pensa antes de falar. Seja grato pelo que você já tem, pelo que Deus está te dando, pela comida, mesmo que seja um arroz com feijão, mesmo que não tenha carne, mesmo que não tenha uma salada, porque isso é o seu sustento. E se você for grato no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Por que Deus vai te entregar algo que é grandioso, algo que é muito para você, se você não é grato no pouco? Não tem lógica, não tem sentido. Tudo bem que Deus age nas coisas que não tem lógica. Muitas vezes Ele vai te honrar sim, mas porque Ele tem graça. Mas não queira sempre estar debaixo da graça de Deus. Queira andar junto com Ele. Então eu quero que você se faça uma pergunta hoje. O que você está fazendo das circunstâncias que está te acontecendo? Será que você está olhando para elas e se perguntando o que você pode aprender com elas? Ou será que você está murmurando? Será que você está falando palavras negativas o tempo todo? Porque tem gente que acredita sim que as palavras têm poder. Elas dizem, na verdade, mas eu acredito que elas não são convictas sobre isso. Por quê? Porque se elas realmente fossem convictas sobre isso, elas não repetiam esse erro todos os dias. Gente, tudo bem, somos humanos e erramos. Mas quando você erra todo dia, é uma escolha, não é um erro. Então, se você está fazendo isso todos os dias, você está escolhendo. Eu estou aqui falando sobre isso, mas eu sou humana, eu erro. Claro que uma vez ou outra... Vou falar bem a verdade, que quem me conhece aqui sabe que não é hipocrisia nenhuma. É muito difícil reclamar de qualquer coisa. Muito difícil. Mas sim, acontece às vezes, quase nunca. Podem acontecer também, porque eu sou humana. Mas você entende que isso não é minha rotina? Eu não repito esse erro por todos os dias da minha vida? Porque um erro, ele se torna um erro quando ele não é repetido todos os dias, quando não é uma escolha. Então, resumindo toda essa mensagem, o povo de Israel, eles tiveram que fazer uma volta para chegarem até a terra prometida. Por quê? Porque os edomitas não permitiam passagem pelo território deles. Então, essa longa volta deixaram eles impacientes e começaram a murmurar. Mas, quando eles começaram a murmurar, Deus mandou serpentes. E essas serpentes morderam muitos deles e que chegaram até a morte. E depois que isso ocorreu, que eles perceberam que isso ocorreu porque eles murmuraram, o que eles fizeram? Eles se arrependeram. Foram até Moisés, reconheceram que erraram e pediram para que Moisés intercedesse por eles, orassem por eles para que Deus pudesse ajudar eles. Moisés orou e pediu para Deus, e então Deus
falou que Moisés colocasse uma cobra de bronze no poste e que eles olhassem para essa serpente no poste todas as vezes que eles fossem mordidos. E isso era um símbolo, e que eles tivessem fé ao olhar para aquela serpente. Assim foi feito e muitos deles foram curados. Hoje, Jesus é o nosso símbolo, não precisamos de serpentes. Então, o resumo de tudo isso é que você tem que olhar para Deus, independente da situação, e principalmente porque essa murmuração, suas palavras negativas estão abrindo brechas para que você tenha um sofrimento que pode até mesmo te levar à morte. Então pensa e analisa hoje na tua vida o que você pode aprender com isso que está te acontecendo. Eu tenho uma frase que eu sempre carrego comigo. Isso que está acontecendo comigo é só 1%. Os outros 9% eu que decido. Isso que está acontecendo comigo não é 10%. Se você olha para o teu problema e você se sente pequena diante dele, seu problema vai te dominar, porque ele é maior. Mas quando você olha para o teu problema e vê que ele é tão pequeno perto de você, perto do teu Deus, porque você está com Deus, você vê que você consegue resolver ele. Você é muito maior que os seus problemas. Eu acredito que esse vídeo veio para acrescentar não somente na tua vida, mas na vida de outras pessoas também. Então comenta, vocês sabem que eu leio todos os comentários de vocês e respondo também a maioria deles quando eu posso. E compartilha com outras pessoas para que você possa transbordar na vida delas também. E quando você faz isso, você está ajudando o meu canal a crescer e vai aparecer muito mais conteúdos como este para você. Então você está transbordando não só na minha vida, mas como na vida de outras pessoas também e na sua própria vida. E é isso, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!